falar agora, seguir falando sobre a morte do Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin, que morreu ontem numa prisão na região da Sibéria. A morte que provocou protestos em várias partes do mundo, gerou reações da comunidade internacional, que pede explicações sobre esse caso. Sobre isso a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan. Professor, sempre muito bom te receber aqui na CNN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite. Professor, quero começar te ouvindo sobre esse cenário que a gente tem visto agora com relação a Alexei Navalny. Não é a primeira vez que um opositor de Vladimir Putin morre. A gente fez até um levantamento no começo do jornal mostrando todos os opositores que ao longo desses 20 anos de governo de Putin acabaram falecendo. Mas queria te ouvir se a morte de Alexei Navalny pode mostrar alguma mudança, pode trazer alguma novidade com relação à morte, de modo geral, desses opositores de Vladimir Putin, ou ela pode dar em nada. Queria te ouvir sobre esse ponto para a gente começar. Olha, Muriel, a questão é exatamente essa, né? É a gente medir as coisas. Quando a gente olha para a Rússia, a gente não pode tentar olhar para a Rússia como a gente gostaria que ela fosse, não é? A gente tem que olhar para a Rússia exatamente como ela é, não é? E esse noticiário que nós estamos tendo aqui, essa conversa que nós estamos tendo aqui, seria impossível na TV estatal russa. É simples assim. A população russa não tem esse nível de informação. Ela está absolutamente vetada uma informação como essa, né? Tanto isso é assim que, se você olhar para o Instituto de Pesquisa Independente, e olha, quando falamos de Instituto de Pesquisa Independente, quer dizer que vários organismos internacionais, organismos universitários, think tanks americanos, confiam nessa pesquisa. É a pesquisa do Instituto chamado de Instituto Levada, de Moscou, que é mantido independente por verbas internacionais e tudo mais. Esse instituto faz duas constatações que eu acho que a gente tem que levar em conta. Vocês falaram dos 20 anos, né? Eu também vi, achei excelente o quadro. Os 20 anos de opositores, né? A Rússia é o único lugar do mundo em que, num frio de 20, 30 graus abaixo de zero, empresários importantes esquecem a janela aberta e, ao esquecer a janela aberta, caem do apartamento. Olha que coisa, né? Aconteceu, né? Aconteceu, esqueceu a janela aberta. Com 30 graus abaixo de zero. É evidente que desculpa, é esfarrapada, né? E quando você olha para esse empresário, ou ele prejudicou algum interesse de algum amigo do rei, do Putin, nos negócios, ou ele foi para a oposição, por uma razão empresarial qualquer, morre, né? Então, quando você olha para esse quadro, é evidente, olha, está aí, esse né? quadro, excelente. Né? Vocês mostrarem de novo isso aqui, né? Esses são alguns, né? Não são nem todos, são os principais, né? Por exemplo, se a gente olhar para esse segundo que vocês colocaram aí, Alexandre Litvinenko, esse criou um caso extraordinário, porque esse assassinato foi um assassinato cometido em Londres. Olha que absurdo, né? Com polônio, um material radioativo. Então, quando você olha para isso, né, você sabe. O que o Instituto mostra? 80% dos russos, a única dúvida do Instituto é se será 80% ou 85%. Em março, no dia 10 de março, vão votar no Putin. Você olha e fala, espera aí, um país que está em guerra, que tem um monte de problema, como é que dá uma unanimidade desse tamanho? Por outro lado, eles perguntam, o Instituto Levada pergunta, qual é o político mais confiável da Rússia? Com quem você confia? 51% dos russos espontaneamente nomeiam Putin. Agora vem a outra parte da situação. Não há nenhuma menção a Navalny quando você fala isso, e a pesquisa é de janeiro. Em outras palavras, né? Navalny é um personagem muito conhecido, muito importante, um opositor fundamental na Rússia, no Ocidente, fora da Rússia, né? Dentro da Rússia, ele está barrado na mídia, ele não tem espaço para qualquer tipo de presença. Quando você olha as manifestações pós-morte do Navalny, reúnem pessoas que conseguem se informar pela internet, por várias outras razões, reúne 100, 200 pessoas no máximo. É evidente que quando você está lidando com isso, você está lidando com um Estado autocrático, Muriel, né? E a característica do Estado autocrático é exatamente essa. Informação é vetada.
né? Então, quando você tem esse quadro, é muito difícil você imaginar que a morte do principal opositor possa provocar uma mudança. Talvez nós tenhamos esses resultados que o Instituto Levada indica de que Putin vai conseguir ser absolutamente ungido na próxima eleição para mais 5 anos de mandato, além dos 20 que ele já tem, né? Exato. Não, e quando você fala sobre essa informação é vetada, é importante lembrar, né, logo no começo da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, demorou, na verdade, muito tempo para que os moradores da Rússia entendessem que eles estavam em guerra, porque Vladimir Putin falava só em operações especiais, né? E, professor, queria te ouvir também sobre esse outro ponto que o senhor fala sobre a informação que é vetada, porque eu queria entender até que ponto é possível esperar uma investigação de forma independente sobre a morte de Alexei Navalny. A gente está ouvindo agora a família pedindo que o corpo dele volte o quanto antes para a família, e enquanto isso o corpo está desde ontem já com o governo lá, claro, fazendo toda aquela parte lá de IML, enfim, mas a gente fica na expectativa, claro, e fica aguardando uma investigação de forma independente. É possível ter essa investigação independente da morte de Alexei Navalny, professor? Essa é a pergunta, né? Quando a gente olha para isso, Muriel, você vai dizer o seguinte: e essa morte de Navalny Navalny presta mais um serviço para nos mostrar do que é que nós estamos falando. Quando nós falamos de democracia, a gente não basta para a democracia ter eleições. Isso é muito, né? Tem determinadas empresas que fazem eleição para o chefe, só que o dono se candidata, ora, né? É mais ou menos isso, né? Então, quando você olha para essa situação, né, o dono ou o amigo do dono se candidata ao posto, né? Não dá, né? Todo mundo pensa no emprego, é a questão russa, né? Só a eleição não é suficiente para você dizer que tem uma democracia. Tem alguns quesitos importantes. O primeiro deles é respeito aos direitos humanos, não matar o outro, não matar o opositor. Segundo é judiciário independente. Você tem que ter judiciário independente. Terceiro, e talvez o mais importante, né? Você olha lá os pais fundadores da democracia americana, né? Quando você tem imprensa livre, é só isso que precisa. Exatamente. Está lá escrito na Constituição americana, né? Por que está lá escrito isso, né? Por que o Hamilton queria isso escrito, né? Porque, de alguma forma, quando você tem algum tipo de imprensa capaz de cobrar, né, a gente tem que lembrar sempre isso, né? Jornalismo quer dizer jornalismo de oposição, como dizia o Milor Fernandes, né? O resto é empresa de secos e molhados. Então, de algum modo, quando a gente olha para uma coisa como essa, né, cadê a imprensa livre que possa cobrar por que o corpo não foi entregue? 1. 2. Quem será o legista, né? Se o legista for amigo do Putin, vai ser difícil a gente saber a causa real, né? Então, quando esse quadro, de alguma forma, está colocado, nós entendemos que nós não estamos lidando com uma democracia, né? Nós estamos lidando com uma autocracia, né? É um governo autocrático, né? Que está, de alguma forma, e esse é um ponto importante, né? A gente tem uma ideia da Rússia de um país em ascensão. Não é, viu, Muriel? Quando nós olhamos para esses quadros todos, precisar matar o opositor, precisar fazer uma guerra... Se você disser que a Rússia está em guerra na Ucrânia, você pega 4 anos de cadeia. Basta falar isso, né? Então, porque é operação especial. A Ucrânia é um país aliado, né? Caramba, tem 500 mil homens lá, né? 500 mil, né? Os ucranianos reclamam de que para cada soldado ucraniano tem 5 russos. É verdade, né? Então, como é que esse país não está em guerra, né? Aí você pergunta num quadro como esse, como é que isso é possível? Isso é possível porque, de fato, as autocracias estão crescendo. Sabe o que é que me preocupa? É que as autocracias não crescem só no contexto russo, só russo. As autocracias estão crescendo em muitos lugares do mundo, né? É por isso que o senhor Putin tem a ousadia de dizer que ele prefere o Biden ao Trump. Chega a ser irônico, né? Chega a ser curioso uma afirmação como essa, porque ele produz os efeitos que a gente pode imaginar, né?
Vamos falar justamente sobre Estados Unidos, porque a gente ouviu também o Joe Biden falando que, com certeza, Vladimir Putin é o responsável por essa morte. Ele usou essa palavra mesmo, falou que era responsável pela morte de Alexei Navalny. E quero te ouvir, professor, sobre esse ponto especificamente, de que forma, se a gente não pode realmente esperar uma investigação independente por parte da Rússia, de que forma que a gente pode esperar por parte dessa pressão mesmo do Ocidente, essa pressão de Joe Biden, se isso pode realmente ser algo relevante, digamos assim. A gente que ouviu, e eu lembrei essa semana justamente sobre isso, a fala de Vladimir Putin falando que Joe Biden é mais previsível do que Donald Trump, que é um político à moda antiga, que por isso ele preferiria Joe Biden, professor. São duas coisas que você lembra muito interessantes. A primeira delas, né, é com quem nós estamos lidando. Por que Putin é o responsável, né? Sabe, Muriel, a gente às vezes o tempo vai passando e a gente vai esquecendo as coisas, né? É bom a gente lembrar que Putin era um dos melhores agentes da KGB. Putin foi um dos últimos agentes da KGB a deixar a Alemanha Oriental. Ele ganhou muita projeção por causa disso. KGB quer dizer KGB, KGB quer dizer Serviço Secreto Russo, né? Que mata, que faz a contra-espionagem, que faz a contra-informação. Essa frase dele sobre o Biden é uma típica frase de agente da KGB fazendo contra-informação. É típico, né? Todo mundo sabe que Trump e Putin, né? Se eles não são amiguinhos desde criancinha, eles ficaram amigos, né? Bastante amigos, né? Têm interesses em comum. Então, quando nós dizemos esse tipo de coisa, por que ele fala isso, né? Ele tem a intenção óbvia de fazer um comentário, a frase seguinte, né? De que ele é um presidente à moda antiga. Ele tem toda a conotação com a idade, ele pretende reforçar, né? Ele ter recebido quem ele recebeu para dar uma entrevista ao Putin, né? É um fato importante, né? De alguma forma, é bem pesado esse quadro, né? Então, Putin, nós temos que lembrar essa origem de Putin, de agente da KGB, para a gente ver quem é que é o responsável pela morte de Navalny, se a gente não juntar uma coisa na outra, né? A segunda parte da tua pergunta sobre a responsabilidade, o contexto internacional fazendo pressão, se você olhar, não houve uma única liderança internacional que não tenha lamentado a morte, com diferentes graus, todos lamentaram, né? O secretário-geral da ONU fez o papel que lhe cabia, cobrou uma investigação independente, transparente, com órgãos internacionais. Coitado do Antônio Guterres, né? Cada um cobra o que quiser, mas, né, todo mundo sabe que ele não tem poder de força para fazer isso valer, né? Quando a gente olha para esse quadro, a gente pensa a última parte da tua pergunta, que é a mais interessante. Tem jeito da gente impor sanções à Rússia para que ela volte a ser um convívio entre as nações mais democráticas? Lamentavelmente, o que a história recente tem nos ensinado é que não tem, né? Se a gente olhar para as sanções econômicas colocadas contra a Rússia devido à barbárie do ataque à Ucrânia, a gente vai ver que as sanções não cumpriram seus efeitos. Isso não sou eu ou você dizendo. É o Fundo Monetário Internacional que olha e diz, olha, fizemos sanções na Rússia e o PIB da Rússia não caiu, ao contrário, né? O Fundo Monetário Internacional não tem nenhum motivo para a gente julgar que ele seja amigo do Putin, né? Espero eu, né? Então, é óbvio, né? A função dele é de polícia econômica do mundo, e ele só faz constatações estatísticas. O PIB da Rússia não caiu. Em outras palavras, as sanções não conseguiram seu objetivo maior, que era, de algum modo, forçar a Rússia a respeitar a Ucrânia. Isso não aconteceu. Eu não acredito, portanto, que mesmo com o horror que mais essa morte nos provoca, ele de alguma forma consiga impor sanções, até mesmo econômicas, que a Rússia tem. As razões das sanções econômicas não terem dado certo são muitas, né? Todo mundo está interessado em petróleo, todo mundo está interessado em trigo, a China esticou a mão e protegeu a Rússia, tudo isso é um fato, né? Agora, na morte do Navalny, a gente talvez tenha que apenas e simplesmente lamentar que mais um opositor russo tenha desaparecido dessa forma. Ou seja, a partir da sua fala, professor, o que a gente entende é que
a morte de Alexei Navalny vai ser apenas um lamento, porque o que a gente está vendo é que não vai avançar e não deve mudar em nada o cenário da Rússia, nem mesmo a guerra, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia, nem mesmo as eleições que estão próximas daqui a um mês, nem mesmo o cenário da oposição, que agora ele, que era o principal opositor, acaba perdendo uma grande parte aí da oposição. A oposição acaba saindo perdendo também com relação a esse cenário, professor. Com certeza. Vamos pegar o teu resumo, que é perfeito. Na questão, por exemplo, da guerra, a Rússia não está perdendo, né? A imprensa internacional toda registrou que a Rússia avançou na área de Donetsk, na direção da capital de Donetsk, né? Ela está avançando, está aproveitando que a Ucrânia tem menor potencial de munição e está avançando. Então, na área da guerra, é uma situação real, né? Na área, por exemplo, das eleições, eu estava observando e fui pesquisar, não é, os opositores possíveis, né? Olha, é muito curioso, chega a ser, parece brincadeira, né? O principal candidato nessa eleição é um político chamado Leonid Slutsky, né? O Slutsky tem uma campanha, né? Sabe qual é, Muriel, a frase com que ele abre os cartazes dele, a campanha política dele? Eu nem sonho em derrotar o Putin. Essa é a frase do principal opositor. Como é que você pode dizer que tem eleição livre, né? O principal opositor abre a sua conversa dizendo eu nem sonho, né? Todos os candidatos que eram efetivamente contrários a Putin perderam o direito de registro por esta ou por aquela razão. Eu vou dar um exemplo muito forte. É uma jornalista, por sinal, como sempre as mulheres, né? É uma mulher chamada Katerina Dantsova, né? A Katerina é uma jornalista importante que lutou, tem mais um histórico de mais de 20 anos de confronto contra a autocracia russa. Teve seu registro, tanto profissional como para a ação política, cancelado pela justiça russa. Se você tem um opositor de fato, ou ele está preso, que nem estava o Navalny, ou ele não pode concorrer, né? Então, de algum modo, quando se olha para esse quadro, mesmo no contexto interno da Rússia, seja ele no contexto da guerra, seja ele no contexto da eleição, seja ele no contexto, inclusive, econômico, porque a Rússia usou, de algum modo, o bloqueio internacional para fazer novos amigos, se aproximar da Índia, se aproximar da China, vendendo petróleo mais barato. Se você olhar com alguma calma para as sanções econômicas, aquele aviso na primeira semana da guerra do primeiro-ministro Olaf Scholz da Alemanha é verdade. Nós precisamos tomar cuidado para que as sanções econômicas não sejam contra a Rússia e se virem contra nós. Foi exatamente o que aconteceu, né? A ausência de petróleo mais barato, de energia mais barata, praticamente desidratou o desenvolvimento europeu. A Europa hoje não consegue andar, né? Isso, o prenúncio que Olaf Scholz enxergou lá em março de 2022 é verdade, né? Então, quando nós olhamos para esse quadro, as sanções econômicas, nem mesmo elas conseguiram impedir esse processo. Impressionante, professor. Agora quero te ouvir sobre esse cenário que o senhor falava para a gente sobre democracia e citava várias questões que estão faltando nessa democracia, digamos assim, lá da Rússia. E democracia também precisa da presença de uma oposição, né? De que forma que a gente está vendo agora essa oposição e existe um espaço na sua avaliação agora para o crescimento de um grande opositor como era Alexei Navalny depois da morte dele? Olha, isso vai depender muito, né, de uma possibilidade de um acesso a algum meio de comunicação. As redes sociais na Rússia, elas são tão vigiadas quanto as redes sociais na China, né? São muito poucos aqueles que têm coragem de fazer acessos a canais externos para isso, porque ele é monitorado e fica sabendo quem foi que... Como todo mundo sabe, a internet deixa rastros, né? Seja ele para quem for, né? Como dizia um antigo amigo meu, um velho amigo meu, pensa bem antes de mandar um e-mail, né? Porque quando você manda um e-mail, né, a partir que você mandou o e-mail é só um problema de qualidade do programador para recuperar, não é um problema de tempo, é um problema de qualidade, né? Então, portanto, a qualidade dos programadores russos são muito boas. Então, eles vão recuperar a possibilidade de quem está fazendo oposição,
né, ao contexto russo. Né? Então, portanto, será difícil pelas redes sociais. A construção de um novo Navalny dentro da Rússia, nós temos alguns candidatos. Né? Por exemplo, há uma sequência de novas lideranças que estão restritas principalmente a denúncias sobre corrupção. Né? Aqueles que são vítimas da corrupção, aqueles que perderam seus postos, abrem informações, ficam raivosos, abrem informações. Isso conseguirá ter um poder de divulgação dentro da Rússia? É difícil, mas não é impossível. Né? Então, portanto, de alguma forma, nós podemos aguardar que o exemplo que eu estava te falando da jornalista Katerina Dantsova, né, pode frutificar, e eu acredito que opositores reais possam efetivamente surgir nesse contexto. Se alguma coisa a ciência política ensina, é que em política não existe vácuo. Né? A política, ela sempre gera um líder. Provavelmente ele vai aparecer dentro de algum tempo e nós vamos ter notícia disso. Vai ter que exigir muita coragem, né, para surgir um líder sabendo que esse impacto, no fim das contas, vai ser mínimo, pelo menos dentro da Rússia, né? Muito obrigada, professor, mais uma vez por conversar com a gente aqui na CNN Brasil. Sempre muito importante esse papo que a gente tem com o senhor, para que a gente entenda um pouco desse contexto mundial, principalmente focando agora no cenário da Rússia. A gente conversou com o professor de Relações Internacionais da ESPM, o Leonardo Trevisan. Mais uma vez, obrigada, professor.